E aí, vamos aprender um pouquinho de PL/SQL, que é a linguagem do Postgres aqui, do banco de dados. Se você é iniciante, não sabe ainda, mas além das linguagens de programação, existem as linguagens específicas para cada banco de dados, tá? Que é além do SQL. São recursos muito mais avançados, além do SQL, que todo banco relacional já aceita. Tá? E o que é possível fazer com a linguagem nativa de cada banco de dados? Tá? É possível fazer alterações gigantescas com milissegundos de velocidade. Tá? É incrível como que você rodar um processo direto no banco de dados é extremamente rápido. Tá? Se você fosse fazer assim através da linguagem de programação, se você fosse pegar, por exemplo, o PHP, um Python, um Java, fazer um processo enorme de código, conectar no banco, trazer esses dados, processar a lógica e depois gravar essas correções do banco de dados, tipo, vamos chutar assim, por exemplo, assim, um processo que demoraria 5 minutos, se você converter esse processo para um SQL, uma função SQL, uma trigger, alguma coisa assim, às vezes pode, se você fizer bem feito com alta performance, de 5 minutos pode cair para alguns segundos. Ou então de 1 minuto, então de alguns segundos pode cair para milésimos de segundos, tá? Tão rápido que é uma função usando o poder da linguagem de programação de cada banco de dados, tá? E qual que é o objetivo aqui dessa aula hoje? Faz parte da minha ideia de eu começar a desenvolver aulas gratuitas mesmo, pessoal, mostrando alguns desafios, algumas coisas que eu tenho que fazer durante o dia a dia, né? Claro que não dá para gravar o dia inteiro, mas algumas coisas interessantes, que nem essa daqui que eu vou fazer agora, eu acho muito legal mostrar para vocês sentir o que é o trabalho do programador. Então, qual que é o problema que eu tenho? Eu vou jogar aqui na tela. Né? O problema que eu tenho, vamos pegar aqui, por exemplo, a parte da minha EAD, tá? Eu comecei a ter um problema que era o que? Na ordenação das aulas. Aí eu descobri que eu tinha que alterar a minha rotina aqui de ordenação. Tá? Eu tinha que colocar a minha coluna do banco de dados onde tem a ordenação, eu tinha que criar ela, alterar o tipo dela para numeric, tá? E eu tinha que colocar 3 casas decimais. Por que 3 casas decimais? Porque, por exemplo, o módulo ele pode ter mais de 100 aulas. Tá? Um módulo não vai ter 1000 aulas, tá? Isso nunca vai acontecer. Mas um módulo, sim, ele pode ter mais de 100 aulas, chegar a ter 999. Por isso que são 3 casas decimais. Tá? Porque eu posso ter o módulo, né? Então, e a sequência tipo da aula, por exemplo, eu posso trocar aulas de lugar, por exemplo, né? Inverter a aula ou colocar uma aula adicional no meio. Então poderia ter lá tipo aula 99.001, daí eu queria adicionar entre a aula 99 e entre a aula 100, eu queria adicionar mais uma aula no caso. Então daí eu poderia colocar aula 1, aí aula 2, aí aula 3, assim por diante. Tá? Então eu poderia fazer várias coisas. Então eu tive que alterar e ajustar essa coluna na minha base de dados. Tá? Só que os dados que já existem cadastrados, certo? Como que fica daí? Aí vem o poder da função que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. O que a gente vai fazer? Então eu tenho que corrigir o banco de dados e ao mesmo tempo eu não posso modificar nenhuma aula de lugar. Então, assim, tem que ser preciso, tem que ser exato, tá? Sente a pressão do que a gente está fazendo aqui. É claro que eu estou fazendo aqui localmente, tá? Eu não alterei ainda lá no servidor, mas eu já fiz os testes, está tudo certinho. Eu vou mostrar para vocês como que a gente resolve um problema desse. Então, eu vou ter que modificar toda a ordenação das aulas do meu curso e manter elas certinha. Eu vou ter que dar um valor correspondente para elas, certo? Então, como é que eu vou fazer? Eu estou aqui com um backup aqui do banco de dados
E a gente vai começar aqui a brincadeira, tá? Eu já tinha feito isso daqui, já tinha testado. Tá? Eu já tinha testado aqui essa rotina. Mas a gente vai o quê? Vamos pegar aqui no banco de dados, vamos lá partir para um PL/SQL da vida. Qual que é a estrutura de uma função? Tá? A gente vai pegar aqui, ó, a gente vai dar um create. Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho mais aqui, ó. Isso. Dá um create. Vou colocar aqui. Isso, estou aparecendo na tela agora, está melhor. Então aqui eu vou dar um create or, porque eu posso estar criando ou posso estar atualizando ela. Então eu posso dar um create ou um replace, essa função, que daí vai ser uma function. O nome dela que eu vou dar aqui vai ser organiza sequência aula. E eu vou receber dois parâmetros, tá? Um dele é o ID do curso. No caso, o jeito que os dados que eu trabalho aqui no banco de dados. O código aqui, no caso, no Postgres é um big_int. E eu vou dar um start na sequência, tá? Vou passar um valor definido inicialmente para dar um start na sequência, a partir de qual numeração eu quero que ele comece a consertar a sequência, tá? A sequência de aulas, no caso. Daí eu vou ter aqui, ó, um double preciso. Ou um big_int também, pode ser o integer, pode ser qualquer valor. É um número, no caso. Logo após aqui o retorno, logo após a criação, tem que dar aqui, ó, um return. Esse return aqui, tá? Pode ser aqui um char, no caso. Aí, um as. E a gente vai dar o início do corpo, tá? Essa é uma estrutura padrão aqui de uma função, tipo uma receita de bolo, tá? Essa daqui que é a linguagem do banco de dados, tá? Então, body, cifrão aqui. E daí eu já vou fechar, tá, gente? Eu vou colocar aqui embaixo, eu já vou fechar. Body. Não tem problema, tá? Se é maiúsculo ou minúsculo, tá? E daí, aqui embaixo, a gente tem que colocar aqui a linguagem. Ó, é PL SQL, tá? Então tudo que eu escrever aqui dentro vai ser a minha instrução para o banco de dados. Isso daqui é um Ctrl+C, um Ctrl+V. Sempre que você precisar fazer uma função no Postgres, isso daqui vai ser igual, idêntico, tá? Então, tanto que geralmente a gente copia e cola para ter guardado, né? Se a gente está escrevendo alguma coisa errada, a gente tem um exemplo para olhar. E daí eu preciso de duas coisas. Eu vou precisar declarar duas variáveis. Por quê? Eu vou ter que fazer um for em cada módulo ordenado. Aí para cada módulo eu vou ter que pegar um outro for das videoaulas ordenado para eu poder fazer a atualização da sequência, certo? Então eu vou precisar de duas variáveis para isso. Então a gente vem aqui, ó, declare. Normalmente, por padrão, vocês vão ver muito declarado assim na documentação, ó, as variáveis declarado com um underline antes, tá? Módulo ID. Colocar aqui um big_int, ponto e vírgula. Aí declara outra. Vídeo aula big_int, tá? E daí, a gente precisa dar um begin e um end, que é o quê? É o começo do nosso SQL, onde ele vai rodar a mudança no banco de dados. Então, a gente faz assim, que vai ser uma transação, no caso. Eu vou dar um begin, logo abaixo aqui vou dar um end, tá? E no meio aqui, tem que colocar o ponto e vírgula, e no meio aqui é onde vai rodar nosso código, tá? Então, vou fazer aqui o nosso primeiro for. O meu primeiro for vai ser da tabela de módulos, onde eu vou consultar os módulos, tá? Módulo de qual? Do curso que eu passar por parâmetro.
Então eu vou ter aqui essa variável, módulo ID, ela vai carregar o código dos módulos, tá? Então eu vou assim, ó, vou dar um for para o módulo ID in. Nesse resultado desse select aqui, eu vou trazer o ID da tabela. Na tabela módulo, onde o campo curso, underline ID, é igual ao curso que eu vou passar por parâmetro. Tá? E daí, eu tenho que trazer aqui, ordenado, order by, pela ordenação de módulo, né? Onde a gente coloca a estrutura, organiza os cursos, módulo 1, módulo 2, módulo 3, tá? E aqui eu tenho a ordenação, o nome da coluna, tá? Ordenação, isso. Aí então eu vou fazer um loop, tá? Vai ser aqui um loop para esse for aqui. Vou ter um loop. Para cada loop, a gente tem um end loop, tá? Para cada loop, a gente tem um end loop. A lógica é bem parecida com a lógica de programação. É um for, tá? E dentro desse for, então, para cada módulo, eu vou ter que consultar as videoaulas. Então, assim, vamos lá. Aqui, ó, vídeo, aula, in, qual que é? Select, aí é o ID da videoaula, from, videoaula, tabela videoaula, onde o módulo ID é igual, tá? É igual ao módulo aqui que está interagindo no for. Tá? Daí order by por order by por ordem. Vamos ver. Ordem. Aqui eu escrevi errado, mas é assim mesmo. Ordem cacão, escrevi assim, ó. Eu criei dessa forma. Então a gente vai ter um outro loop. E aqui a gente fecha ele para a gente não esquecer. Então, aqui é onde tudo vai acontecer. Aqui é onde a gente vai dar a instrução. No caso de delete, de update, de atualização. O que eu tenho que fazer aqui? Eu vou ter uma variável de sequência, que é o start. Tá aqui em cima, ó. Esse daqui é o start, vai ser a minha sequência. Banco de dados. Essa sequência aqui, eu quero que ela, a partir de uma numeração que eu vou passar para o parâmetro, tá? Eu quero que essa minha sequência, ela seja igual à própria sequência mais, daí lembra da estrutura que eu fiz aqui de numeração, ó, são 4 casas decimais, são 4 casas e 3 aqui tipo decimais, a minha sequência, tá? Então eu vou somar, tá? Vou colocar aqui, ó, 0, colocar 0,11 aqui. Por quê? Por que 0,11, Alex? Porque eu quero que ele incremente de 11 em 11. Se eu incrementar de 10 em 10, normalmente ele vai, no banco de dados, ele vai cortar o 0, tá? E vai ficar estranho para ver. Então, eu coloco 11 aqui. E por que 11, Alex? Porque pode acontecer de eu fazer essa ordenação aqui no banco de dados, fazer essa correção, mas depois eu quero colocar mais aulas entre algumas aulas no meio. Tipo, tem uma aula tipo 98.50, eu quero colocar ela na posição 98.51. Tipo, eu quero colocar uma aula no meio ali, uma aula de atualização, tá? Então, por isso que eu deixo essa brecha. O que a gente vai fazer? Vamos fazer aqui um update, aonde na tabela vídeo aula, eu vou setar na minha tabela de vídeo aula, eu escrevi, vamos ver, eu escrevi assim, ó, escrevi errado assim, ó, vai ficar assim para sempre, não vou corrigir não, vai ficar assim. Ordenação vai ser igual o quê? A minha sequência, tá? Onde? Aí eu tenho que ter o código da videoaula, onde o ID da videoaula é o quê? O que está no for, percorrendo o for,
ponto e vírgula. Pronto. Está aqui criada a minha função. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Aqui criada a minha função. Essa daqui é a função. Tá? Para a gente poder rodar, tem aqui no Postgres, eu vou rodar ela. Ah, tá faltando aqui, eu tenho que dar um return. Antes de fechar o body aqui, eu tenho que dar aqui um return. Aí eu vou colocar, ó, sequência organizada, por exemplo. Ponto e vírgula. Vamos rodar aqui. Um char, vamos ver onde é que eu estou errando. Ah, é returns aqui, ó. Returns. Vamos ver. Body. Vamos ver onde é que está o erro. Onde será que está o erro aqui? Body. Um return. Está na escrita aqui. Ponto e vírgula. Return. Um char, vou retornar um... Ah, tá. Vamos retornar uma variável aqui, então. Só o nome da variável. End. Ah. End loop. Está escrito errado aqui. Begin end. Aí return. Ah, o return está aqui. Na posição errada. Isso, olha lá. Ó. Tá, pronto. Rodou aqui a minha função. Aí essa função aqui, se eu for aqui no banco de dados, ó, ela é criada aqui. Eu tenho outras funções já, tá? Mas ó, ela está criada aqui, ó, viu? Tem outras funções aqui, até bem mais complexas para resolver vários problemas, tá? Essa aqui, ó, organiza a aula, tá? E a gente pode rodar ela aqui várias vezes. Só que ela foi o quê? Ela só foi criada. Como que eu vou rodar ela agora? Agora a gente tem o quê? Tá? Eu tenho que, por exemplo, vamos fazer aqui uma consulta. Eu tenho que saber, tenho que pegar um curso de exemplo. Então, se eu vou pegar aqui, ó, select from curso, eu tenho aqui alguns cursos, tá? Eu vou pegar, por exemplo, vamos ordenar aqui, order by por ID. Vou pegar aqui, por exemplo, esse curso 5 aqui, tá? Vou pegar o curso 5. Eu tenho que saber a ordenação que está hoje, certo? Qual que é a ordenação que está hoje? Então, vou fazer aqui, ó, um select, eu quero o nome da aula, quero o módulo ID e quero a ordenação na tabela vídeo aula, onde o módulo contenha tá? Aí eu vou colocar aqui o select ID from módulo, onde o curso contenha o código 5, no caso, order by ordenação e também as videoaulas order by por ordenação, tá? Vamos só organizar isso daqui. Então, vamos lá. Eu quero selecionar o nome da aula, o módulo e a ordenação dessa videoaula, tá? Onde? Então, eu vou selecionar as videoaulas onde o módulo contenha, tá? O código 5 do meu curso. Deixa eu ligar um look. Tá? Então, aqui, ó, vou dar um select
do código dos módulos onde o curso é 5. E eu estou trazendo aqui eles ordenados. E estou ordenando aqui as videoaulas também. Tá? Então, se eu selecionar aqui da F5, tem aqui o resultado. Ó. Então, eu tenho exatamente ó, a ordem certinha ó, das aulas. Do jeito que ela aparece na EAD, elas estão estruturadas aqui, estão sendo mostradas aqui. Então, eu tenho que rodar a minha função e essa ordenação aqui não pode ser trocada. Tem que manter a mesma ordenação. Não pode trocar a aula de lugar. Como que você vai saber isso? Aí você tem que olhar, né? Você tem que, por exemplo, olhar na EAD, como que está antigamente. Então, por isso que eu fiz um backup do banco de dados, né? Porque daí eu altero localmente aqui, faço tudo localmente, vou olhando aqui localmente e vou olhando lá na minha EAD online, onde está tudo original ainda, e eu confirmo se está tudo ok. Depois que tiver tudo ok, aí sim a gente faz esse tipo de mudança no banco de produção original para refletir as mudanças, tá? Eu já tinha feito, lógico, né? Errei algumas vezes, mas agora eu acertei. E como que a gente chama essa função aqui agora? A gente só dá um select, tá? Aqui, ó, select. E a gente chama a função. A gente tem que passar o código do curso e a sequência inicial. Então, eu vou dar um select, vou chamar a sequência. O curso que eu estou olhando aqui é o 5. E qual que é a sequência que eu quero partir? 1166. 1166. Tá? Então, ponto e vírgula, selecione e dou um F5 aqui, ó. Pronto, foi. Esse 7 aqui é só o módulo que ele retornou aqui, tá? Essa numeração que ele retorna é por causa desse retorno nosso aqui, tá? Não tem importância nenhuma. Então, se a gente der um select aqui de novo, nessa parte aqui do módulo, olha lá como é que ficou no banco, ó. Viu? Ele reorganizou toda a sequência para mim de 11 em 11. Lembra que a gente definiu aqui, ó, de 11 em 11? Então, ele ficou ó, a sequência toda sendo criada, ó, de 11 em 11, ó. E as aulas aqui também ficaram certinhas, não alterou, tipo, a alteração foi exata, tá? Eu já tinha feito ontem, isso eu estava conferindo, a alteração foi exata. E, por exemplo, vamos pegar o meu curso, tipo, que é o maior curso, que é o Java Web, por exemplo. Vamos pegar ele aqui, que é o 1 na base de dados. Né? Aqui no caso tem lá 1.205 aulas, né? Você quer ver qual a velocidade de uma função? Ó, aqui começa a partir do 1, né? Aqui a partir do 1, do código 1, tá? Olha a velocidade disso. Pronto, já foi, tá? Olha lá, tudo reorganizado certinho. Tá vendo que beleza? Tá? Então, a parte de função no banco de dados é muito legal para você fazer correção ou então ter processos também de regra de negócio. Tá? Se você estiver vendo pela primeira vez o que é uma função, ela pode parecer um pouquinho complexa, mas quando você domina o SQL, depois você começa a fazer uns triggers, uns procedures, umas funções, meu, é extremamente rápido, tá? Esse é o trabalho também de um DBA, tá? O programador ele também faz muito trabalho de DBA, que é fazer essas correções em base de dados e manutenção, tá? Se você gostou, curte aí, compartilha. Se você chegou até o final aqui do vídeo, se você não conhece o meu treinamento de Java ainda, o link tá na descrição aqui do YouTube, tá? O maior treinamento de Java do Brasil, onde eu sou 100% o criador, para você entrar para o mercado de trabalho aí que tá bombando, precisando de programador em Java, tá? Espero que tenha gostado aqui. Se você tá começando agora, isso daqui pode parecer uma loucura, mas é normal a gente fazer manutenção assim no banco de dados, tá?
e valeu!